Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Todos os dias aqui temos a oportunidade de nos encontrarmos para meditarmos juntos a Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 8, do versículo 31 até o versículo 42. E nós vamos meditar a partir do versículo 31, que diz: Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, que grande alegria nós estarmos aqui mais uma vez para refletir o que Deus quer nos dizer no hoje da nossa história, na nossa caminhada de fé. E hoje, lendo, meditando o Evangelho, nos é apresentado dois temas que são profundamente importantes para a nossa vida de cristãos, de batizados. O tema da verdade e o tema da liberdade. Eu já preguei retiros sobre esses assuntos, já li vários livros sobre esses assuntos que para mim são muito importantes. O tema da verdade que nos leva à liberdade. Por que esses temas são tão importantes, Frei? Porque nós, como cristãos, nós precisamos ser livres. São Paulo, escrevendo a uma comunidade, ele disse: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Aí você pode me dizer: mas eu nem vivo dentro de um presídio, de uma cadeia, por que eu preciso ser livre? O Salmo 50 diz que nós fomos concebidos, no seio da nossa mãe em pecado. Ou seja, todos nós nascemos com a mancha do pecado original. E mesmo tendo sido batizados, essa mancha foi apagada, mas a inclinação para o pecado, ela permanece em nós. E todo pecado, ele também tem um quê de mentira. O demônio é o pai da mentira. Então, quando nós assumimos na nossa vida um pecado que sustenta a nossa história, que sustenta as nossas decisões, que sustenta os nossos desejos, os nossos afetos, queira ou não, a gente vive uma grande mentira, uma grande ilusão. Por quê? Porque aquilo é algo que nos escraviza, é algo que nos prende longe do que Deus sonhou para nós. E Deus nos ama tanto que Ele nos deixa livre até para cometer o mal. Deus nos ama tanto que Ele não faz de nós fantoches, manipulados, que só faz o que Ele quer. Deus nos ama tanto que Ele nos deixa livre para fazer o que a gente quiser. Por amor Ele faz isso. Mas Ele nos dá o seu próprio Filho. Quando Jesus disse aos judeus: olha, se vocês seguirem o que eu vos digo, vocês vão ser meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu muitas vezes, na direção espiritual, na confissão, na própria terapia, tem algumas palavras que me acordam, sabe, que despertam a minha consciência. Poxa vida, como é que eu não percebi isso? Sabe, a verdade que traz liberdade interior. Essa liberdade interior que todos nós precisamos. Às vezes você se envolveu num determinado relacionamento, na sua cabeça aquilo era tudo lindo, tudo muito bonito. Mas a pessoa pilantra, cafajeste, desonesto, desrespeitoso, ficava te enganando e chega um momento em que você cai na real. A verdade bate em você e você acorda e aquilo te traz uma liberdade. O demônio quer nos levar a viver num cativeiro. Ele quer nos aprisionar. E aí você pode até dizer: Frei, mas eu sou cristão, eu tento viver de acordo com a vontade de Deus, e assim, eu não me sinto escravo.
todos aqueles que cometem pecado são escravos do pecado. Eu sei que a igreja faz a distinção entre pecado mortal e pecado venial. Mas todo pecado, ele nos traz escravidão. Seja um pecado que te leva a uma vida promíscua, devassa, imoral, totalmente longe de Deus, seja aquele pecado que faz tempo que passa quaresma, sai quaresma, entra advento, sai advento, e muitas vezes é o mesmo conteúdo que você leva para a confissão, para a direção espiritual. Ou seja, se você ainda deixa que esse pecado permaneça na tua consciência e no teu coração, é porque você é escravo dele. Nós somos escravos deles. Então precisamos tomar cuidado. São João da Cruz, ele diz algo muito interessante. Ele diz, olha, para prender um passarinho basta uma linha fina. Imagina comigo, um passarinho. Se ele tiver com um pezinho amarrado numa linha, por mais fina que seja, ele não vai conseguir voar. Então pode ser que não seja um pecado mortal, mas se é um pecado que está te fazendo permanecer longe de Deus, você precisa se libertar dele. Eu sei que existem relações de dependência afetiva que são verdadeiros cativeiros. Esposo com esposa, esposa com esposo, mãe com filho, filho com mãe, amigos, namorados, enfim. Existem muitas relações que são verdadeiros cativeiros e que nós precisamos nos libertar. Ou então, a gente vive determinados pecados que são exatamente um apego a determinada posição social, a determinada ideia. Não, esse autor está certo e pronto. Queiro não, isso pode ser uma escravidão para você também. Santo Agostinho, grande Santo Agostinho, ele durante muito tempo, ele buscava a verdade. E buscou a verdade em correntes heréticas, e buscou a verdade no exercício de um ofício mentiroso, buscou a verdade, a felicidade numa vida imoral, numa vida promíscua, mas somente quando ele teve uma experiência pessoal com Deus, ele realmente diz que encontrou a verdade. Ó beleza tão antiga e tão nova, tu estavas comigo e não eu contigo. Eu te buscava fora e tu estavas dentro. Tarde te amei. É muito bonito essa experiência, muito bonita essa experiência de Santo Agostinho, por quê? Porque ele buscava a verdade como ideia, como uma teoria. E, no entanto, ele encontrou a verdade como pessoa. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer uma chave para poder te libertar de todos os teus pecados, de todas as tuas escravidões, se a gente realmente quer ser livre, a gente precisa buscar a verdade que é Cristo, que é uma pessoa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus os deu céu, paz e bem.